tão bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Seniors. Imunidade inteligente é For Life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. No programa de hoje, as atrações estão incríveis. Confere conosco. Vamos falar de mamoplastia, procedimento para quem deseja mamas mais harmônicas, melhor desenhadas e também para quem sofre com problemas na coluna pelo excesso de peso. Conversamos a respeito com o nosso consultor, o médico cirurgião plástico Denis Ricardi. Olho vivo nos direitos do consumidor no e-commerce. O advogado Elton Luiz Andrade nos esclarece. Quem faz a primeira linha de defesa da população e de Porto Alegre confere entrevista com a procuradora Rafaela Peixoto. Vamos falar também na isenção do imposto de renda em razão de doenças graves. O advogado Leonardo Stocker da Cunha explica. Viajar é realizar sonhos. Vamos planejar nosso próximo sonho? A turismóloga Isabel Cristina Meirelles traz uma dica. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. A busca da beleza, ela ganha dia a dia uma legião de novos adeptos. E sempre que as amigas me procuram, me mandam demandas, eu venho uma fonte inspiradora quando o assunto é beleza, harmonização e saúde. Por isso, estamos mais uma vez aqui nessa clínica hiperacolhedora, chique, no Moinhos de Vento, a Clínica Ricardi, com o nosso queridíssimo doutor Denis Ricardi. Doutor Denis, uma das demandas das nossas amigas é a questão das mamas. Então, eu lhe pergunto, o que nós temos de novidade em relação à mamoplastia? Bom, Cris, mamoplastia é um assunto muito amplo, mas quando eu falo em novidade, primeiro me vem à mente a mamoplastia de aumento. Hoje se fala muito em algumas técnicas relacionadas à mamoplastia de aumento que trazem benefício a médio e longo prazo, que seria o sutiã interno, que na verdade são os pontos de sutura que a gente faz embaixo da mama para que faça a prótese se manter no lugar por mais tempo. Existe uma alça muscular que também tem este intuito de manter a mama mais para cima por mais tempo e mais para o meio, para causar aquela linha de clivagem bonita que as mulheres gostam no decote. Exatamente o que eu tinha me lembrado, né? O decote é um charme. O decote fica o charme daquela linha de clivagem. Então tem algumas técnicas realmente que estão se falando muito hoje em dia. Não que elas sejam tão novas assim, elas não são. Na verdade, quando o idealizador da técnica Dual Plane criou essa técnica, ele, junto de carona, já vieram essas técnicas acessórias. Também se fala hoje em Grip Plane, que seria uma loja da prótese mais justa, para que a prótese ficasse mais tempo no lugar, com mais precisão. Sobre as mulheres que têm mamas grandes, o verão está chegando agora, então essas mulheres estão acostumadas a terem problemas para escolher sutiã, para manter essa área não úmida muitas vezes, né? Manter essa área mais seca.
usar sutiãs de alças largas, quer dizer, dor nas costas. Muito comum, muito comum. Muito comum. Então, quando se fala de mamoplastia é muito amplo. Mas então a gente pensa em mamoplastia de aumento para as mulheres que têm pequenas mamas. Depois, mulheres com mamas muito grandes que tem que reduzir e colocar no lugar. Às vezes mulheres que emagreceram, tiveram um efeito sanfona também. Aquela mama flácida, né, doutor? Foi perdendo tecido, a consistência do tecido, aumento de continente e conteúdo vai embora. Aumento de continente e conteúdo, mas o conteúdo vai embora. E a mama vai ficando cada vez mais flácida. Então a gente precisa daqui a pouco fazer alguma intervenção para poder levantar as mamas. Aí não é necessariamente a mama nem de aumento nem a redutora. A gente chamaria isso de mastopexia. Como é o nome, doutor? Mastopexia. Pexia seria levantar realmente a mama. E alguns casos de mastopexia com prótese, quando o tecido realmente foi embora. E outros casos sem prótese, quando ainda tem um tecido, a gente consegue fazer com o próprio tecido da paciente uma montagem como se fosse uma prótese de silicone, sem necessidade de silicone. Então, na verdade, mama é muito amplo. A gente passa, como a gente estava falando em off também aqui, pela importância agora do Outubro Rosa, da conscientização, da mulher fazer o autoexame das mamas, ter aquele momento, até de meditação, como a gente estava falando, no banho. Bárbaro isso, de muito. Se cuidar, a mulher saber que tem que se cuidar como mulher, como pessoa. E a incidência de câncer de mama é alto, então realmente é um problema que aflige todas as mulheres. As mulheres realmente têm que se cuidar, têm que fazer o autoexame, é importante manter os exames periódicos. Então é isso, mama é muito amplo. É uma cirurgia que, qualquer uma delas, é uma cirurgia que, quando bem indicada, traz um benefício para a paciente muito grande. Muitas vezes, não só do ponto de vista estético como funcional, como são os casos das mamas muito grandes, que a pessoa tem que reduzir. Nós estamos chegando na primavera. Este é um bom período para a pessoa fazer um planejamento, para se quiser fazer uma mamoplastia, ou ela independe da estação do ano? Pois é, Cris, essa pergunta é uma pergunta bem comum e muitas vezes as pacientes acham que a resposta vai ser faça no inverno. Enfim, eu acho que é preferência de cada um. Desde que inventaram ar-condicionado, por exemplo, eu preferia estar me recuperando no verão e não passar esse calorão, estar bem quietinho no ar-condicionado e estar me recuperando em casa e aproveitar o inverno. Isso depende muito de cada paciente. Eu pergunto para a paciente, mas tu és uma pessoa que gosta muito, muito, muito do verão, aquela que o verão começa em novembro e vai até abril na praia? Então deixa para fazer depois, deixa para fazer no inverno. Agora, pacientes que não são tão fãs assim de praia, de beira de praia, enfim, aí eu acho que não tem diferença. Acho que realmente pode escolher a hora que quiser. O mais importante, como tu disseste aqui, é estar planejado. Está planejado, bem decidido, bem esclarecido, aonde está, onde pode chegar, que a gente chama muito de patient education na sociedade americana. Isso é o mais importante, a paciente saber o que ela pode colher de uma cirurgia. É sempre um prazer estar nesta clínica com o nosso Dr. Denis Ricardi, e a amiga que está nos assistindo certamente vai pensar na possibilidade de ter uma imagem cada vez mais belamente refletida. Nós vamos voltar a conversar com o Dr. Denis Ricardi e assim estaremos cada vez mais de bem com a vida. Muito obrigada, Dr. Denis. Muito obrigado, Cris. Sempre encantador te ter aqui. O De Bem com a Vida traz um assunto da maior relevância hoje: os direitos do consumidor que faz suas compras pelo e-commerce. Sobre o assunto, nós falamos com o advogado Elton Luiz Andrade. Prazer em recebê-lo no De Bem com a Vida, Dr. Elton. Olá, Cris, o prazer é meu, já agradeço pelo convite. Prazer é nosso. Doutor, de pronto, eu lhe pergunto, e se eu me arrepender da compra?
eu posso devolver o produto? Hoje, a compra pela internet é uma realidade, né? E com a pandemia da Covid-19, essa realidade ela se enraizou no consumidor. O Código do Direito do Consumidor, lá no artigo 49, ele já prevê essa situação, Cris. Então, ele diz que o consumidor, nas compras feitas online, pela internet ou pelo telefone, tem um direito de arrependimento. Esse direito de arrependimento são 7 dias a partir da chegada, da entrega do produto. Então, se o consumidor ele não está satisfeito por qualquer motivo que seja, ele pode devolver o produto em até 7 dias. Ele tem que observar, claro, algumas regras. Por exemplo, enviar o produto com todos os acessórios e todos os itens, assim como chegou, com a embalagem original e com a nota fiscal. Mas é possível sim, e sem qualquer justificativa. E por outro lado, doutor Elton, se atrasou o recebimento, o que eu faço? Bom, o atraso da entrega do produto é uma das maiores frustrações de qualquer consumidor, porque esse consumidor ele já aguarda a chegada, muitas vezes, né, muito ansioso. Então, se a entrega não chega, nós sugerimos de início que o consumidor entre em contato com a central de relacionamento do fornecedor. Agora, é importante lembrar, Cris, que a falta, que o atraso da entrega é um descumprimento do negócio. E o consumidor ele pode exigir o cumprimento, ele pode finalizar o negócio jurídico. Então, ele tem essas oportunidades, né? Inclusive de aceitar outro produto equivalente. E doutor, tendo recebido o produto, a gente abre e percebe que o produto vem com defeito, o que se faz? Bom, o produto com defeito também é uma das grandes mazelas nas compras online, porque o consumidor ele não tem de imediato aquele contato com o produto. Então, uma vez o produto estando com defeito, né, ele vai entrar em contato com a central de relacionamento do fornecedor e ele tem 30 dias para efetuar a troca ou o reparo do produto. Em não sendo feito em 30 dias, ele vai poder exigir a troca por outro produto da mesma espécie ou a devolução integral do valor pago ou ainda um abatimento do valor pago e continuando com aquele produto, mesmo que o produto, por exemplo, esteja com um defeito. Doutor, para encerrar, o senhor entende que o e-commerce veio para ficar ou, sinalizando com o final da pandemia, as compras físicas poderão retomar a sua atividade? De maneira alguma, o e-commerce ele veio para ficar e isso está muito claro desde muito tempo, quando as vendas online começaram a crescer no Brasil. Existem hoje empresas de grande porte, inclusive, que têm o e-commerce como seu carro-chefe. Perfeito, doutor Elton Luiz Andrade. Muito obrigado pela sua entrevista para o De Bem com a Vida. Como nós sabemos, são nas cidades que a vida acontece. E para saber como vai a vida na capital dos gaúchos, nós recebemos com muito prazer a Procuradora Municipal de Porto Alegre, doutora Rafaela Peixoto. Como vai, doutora Rafaela? Tudo bem, Cristina. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Doutora, nós podemos dizer que o procurador público é a primeira linha de defesa dos interesses da população? Cristina, essa pergunta ela é muito pertinente, né? Porque as pessoas confundem um pouco a atuação do procurador público, principalmente do municipal, né? De fato, o procurador ele é a primeira linha de defesa do interesse público. Eu gosto de dizer que o procurador ele atua sempre na implementação de políticas públicas que são escolhidas pelos gestores eleitos democraticamente. O procurador ele tem uma atuação direta no dia a dia da cidade, sempre buscando implementar essas políticas públicas. O procurador ele tem uma atuação judicial e uma judicial administrativa. A administrativa é ligada no dia a dia da cidade. Toda a política pública pensada pela população e feita para ela, o procurador acaba atuando, direcionando como ela vai ser implementada, qual é a forma mais legal e constitucional daquela política pública escolhida
para a população ser implementada. Então, essa primeira frente de análise de legalidade é muito importante e por isso que é tão prazeroso ser procurador, porque no dia a dia a gente vê o nosso sendo realizado. Doutora, buscando um exemplo prático, compartilhe conosco, por favor, como foi a atuação da Procuradoria de Porto Alegre em relação à coleta do lixo por ocasião das greves dos funcionários. Essa questão foi uma questão bem delicada, porque lixo, que é a coleta de resíduos sólidos, é uma questão de saúde pública, né? Um dia sem recolhimento de lixo são 4 para serem recolhidos, 2 são mais de 10 e assim sucessivamente. O município ele teve ciência que os empregados da empresa contratada estavam em greve por conta de direitos trabalhistas. E nesse primeiro momento foi montada uma força da PGM, das secretarias envolvidas, para solucionar a questão. O município, no começo, prestou por conta própria, mas verificando a gravidade da situação, a PGM, junto com gestores, tomou a iniciativa de suspender cautelarmente esse contrato. Então, essa empresa foi afastada da prestação de serviços e, por conta desse afastamento, o município teve que fazer uma requisição de uma segunda empresa, que também é um ato administrativo que foi analisado pela Procuradoria, para dar continuidade do serviço público. Paralelamente a essas ações administrativas que vinham sendo feitas, houveram várias ações judiciais, na qual a PGM obteve êxito nas 4, que foi assegurada a legalidade dos que estavam sendo praticados, e o município conseguiu manter durante todo esse tempo a prestação de serviço de forma regular, que era o nosso primeiro interesse, né? Era manter a coleta de lixo de forma regular, a não prejudicar nenhum cidadão de Porto Alegre. Foi uma semana, mais de uma semana, os processos ainda acontecem, a gente teve várias medidas administrativas e judiciais ao mesmo tempo, mas sempre pensando na manutenção do serviço público, que era o nosso primordial. Paralelamente a todas essas ações que vinham sendo feitas, essas administrativas, judiciais, também tinha preocupação com os empregados daquela contratada que estavam sem receber seus direitos trabalhistas. Então, foi intentada uma mediação na Justiça do Trabalho, em TRT4, aqui do Rio Grande do Sul, que também foi bem exitosa. O município conseguiu depositar o valor devido àqueles empregados e, através do sindicato, eles receberam suas verbas rescisórias, trabalhistas, 13º e etc. Tão bom saber que a gente tem uma linha de defesa. Muito obrigado, doutora Rafaela Peixoto, pela presença aqui no De Bem com a Vida. Obrigada a você, Cristina. Uma boa noite. Tchau, tchau. Existem doenças que levam à isenção do imposto de renda. E sobre o tema nós conversamos com o advogado Dr. Leonardo Stocker Pereira da Cunha. Como vai, doutor Leonardo? Olá, Cris, tudo bem? E por aí? Tudo tranquilo, tudo de bem com a vida, depois dessa chuvinha boa. E falando em notícias alvissareiras, né, doutor, claro que apesar das doenças sempre serem um momento de dificuldade, mas elas levam a prerrogativa de isentar as pessoas do imposto de renda. O senhor pode nos esclarecer que doenças são essas? Sem dúvida, Cris. Bom, na nossa primeira entrevista, a gente comentou um pouco sobre essa possibilidade de isenção de imposto de renda para aposentados e pensionistas com doenças graves, né? Então, o nosso escritório, Tomás e Silva, ele é especialista nesse tipo de ação. Nós trabalhamos com direitos de aposentados e pensionistas e um dos nossos focos é justamente a isenção do imposto de renda. Bom, sobre a sua pergunta, muitas pessoas nos procuram, muitos aposentados, muitos pensionistas, os seus filhos, seus familiares, sobre quais as doenças que ensejam essa isenção, tá? Bom, pela legislação, existem várias doenças que os aposentados e pensionistas, quando se enquadram, eles têm direito a essa isenção. Eu queria comentar aqui com vocês as principais, que as pessoas mais nos procuram, que são a cardiopatia grave, HIV e neoplasia maligna, câncer. Doutor, como que as pessoas que estão nos assistindo e estão neste contexto, elas podem conseguir esta isenção?
Bom, o primeiro ponto que a gente já comentou, a gente já havia comentado, é a questão do pedido administrativo. Então, antes de entrar com a ação, é necessário o pedido administrativo junto ao órgão pagador, né, geralmente o INSS. Então, aposentados e pensionistas vinculados ao INSS, eles têm que fazer o pedido diretamente pela internet, tá? E, especificamente em relação a esses 3 tipos de doença, é muito comum que haja uma negativa, tá, Cris, desse pedido administrativo. Então, eu acho que o principal a principal dica é realmente a pessoa, se fizer esse pedido administrativo e tiver esse pedido negado, que ela não se assuste, ela não se apavore, tá? Porque é possível, sim, de reverter essa decisão administrativa pela via judicial, tá? E a gente pode ajudar as pessoas nisso. Doutor, então, mesmo que ela entre com o pedido e a resposta seja negada, ela volta, ela insiste, não pode desistir, não deve desistir, né? De forma alguma, as pessoas não podem desistir, mesmo que esse pedido seja administrativamente negado, certo? Eu posso até dar alguns exemplos. Por favor. As pessoas às vezes se assustam, portadores de câncer ou de HIV, quando tem um pedido negado pelo INSS sob o argumento de que eles estariam curados, né? A legislação ela não fala em cura. A pessoa, se ela teve um câncer, né, e conseguiu de fato a sua recuperação, ainda assim ela tem direito à isenção, tá? Da mesma forma, o portador de HIV. As pessoas, por mais que a carga viral seja baixa ou quase que inexistente no organismo, essas pessoas também têm direito à isenção, tá? Então, esses são alguns dos argumentos que o INSS utiliza para negativa administrativa. Mas aí, entrando com ação judicial, é possível reverter essa decisão, sim. Doutor, com toda a sua experiência, nós podemos estimar um tempo entre o pedido e a deferência? Perfeito, Cris. A gente costuma dizer para os nossos clientes, a gente até pode fazer esse pedido administrativo para eles, tá? Mas a gente costuma dizer que o ideal é aguardar no mínimo 45 dias do pedido administrativo. Ou seja, você faz o pedido no INSS e você aguarda por 45 dias um deferimento ou não. E, mesmo que não haja uma decisão, né, se passou esses 45 dias, a pessoa pode entrar com ação judicial, tá? Então, decisões dos nossos tribunais, né, os juízes têm entendido que depois de feito o pedido administrativo, né, depois de 45 dias da feitura, da elaboração desse pedido, já pode-se entrar com ação judicial, mesmo que não exista uma decisão do INSS. Até porque, né, Cris, a gente sabe, o INSS tem muitos processos e essas decisões elas não costumam vir em 45 dias. Perfeito, doutor Leonardo. Agradecemos muito a sua presença, como sempre, aqui no De Bem com a Vida. Um grande abraço. Um abraço, Cris. Muito obrigado a todos. Eu sempre digo que viajar é realizar sonhos. E para realizar mais sonhos, eu converso com a Isabel Cristina Meirelles, diretora da ML Viagem e Turismo. Como vai, Isabel? Vou bem, espero que todos estejam bem nessa nossa nova etapa de Covid. E para onde vamos, Isabel? Hoje vamos falar de Canela, que é uma cidade distante apenas 7 quilômetros de Gramado, que igualmente tem sua importância. E o que nós temos de novidades na aprazível Canela? Além das atrações tradicionais, que a gente pode citar aqui, o Alpen Park, que é um parque de diversões, com alguns cinemas 5D, 4D, o trenzinho que desce a montanha. A gente tem, ainda para os adultos, a gente tem a vinícola Jolimont, que é uma interessante visita a se fazer, uma vinícola que trata das pessoas, ela é um atendimento público, ela não atende a empresas. Vale a pena a visita. A gente tem como atração para as crianças, a gente tem o Parque Floribal, além de que a gente tem, não tão nova, mas igualmente nova, porque eu acho que a pandemia ainda nos freou um pouco para conhecer, que é a Sky Glass, que é aquela passarela de vidro para o penhasco, onde tem o rio, cachoeiras, que você pode ver lá de cima e fazer 1000 fotos. Nessa atração também a gente tem
eles têm uma exposição, um museu de ferro de passar, que é uma coisa interessante, que passa milhares de anos e todas as formas que a gente conseguiu fazer com que desamassassem nossas roupas. E o interessante é que no final a gente tem uma foto que a gente usa um ferro das antigas com carvão, bem interessante de se fazer. E eu acredito que vão existir novas atrações na Sky Glass. Vale muito a pena para quem gosta de contemplar a natureza. E a última atração, não menos importante, eu acho que para quem gosta de convívio com a natureza, chama-se o passeio do Pé da Cascata, que seria na outra margem da Cascata do Caracol. Tradicionalmente, para quem conhece, nós temos o mirante lá em cima do caracol, nós enxergamos a cascata e nós temos uma margem. E este passeio é feito naquela margem. É um passeio que dura mais ou menos 4 horas. Você sai da Broker, que é a empresa responsável por esse passeio, você não chega nesse passeio de carro, não é assim que funciona. Você sai de ônibus especializado, que conta toda uma história desse passeio, nessa propriedade, que inclusive é da família Broker, de pessoas que vieram da Alemanha no século passado e que ali se instalaram. Então, conta toda a história da família. E este passeio realmente é 1 quilômetro de caminhada, não oferece assim grande dificuldade, principalmente falando em terceira idade. É um passeio tranquilo e a gente contempla a cascata de um outro ângulo, que é maravilhoso. Segue-se um pouco mais e no final desse passeio tem uma grata surpresa, que seria um piquenique com cucas alemãs, com frutas, com um cafezinho, um momento de relaxamento para voltarmos de novo, então, à sede da Broker. Realmente é um passeio que vale a pena. Tá aí a dica: Canela, as atrações tradicionais e agora uma novidade com direito a piquenique com cuca e muitas outras iguarias. Um grande abraço, Isabel. Muitíssimo obrigado pelas dicas valiosas. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Lembre-se que você assiste o De Bem com a Vida também no YouTube e Facebook. De Bem com a Vida Talk Show. No Instagram, debemcoavida.rs. E se quiser mandar sugestões de pauta, fone WhatsApp 51 9 91 15 20 90. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira dos Cidadãos Seniors. Imunidade inteligente é for life. O seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre e da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. E, como eu sempre digo, o que importa de fato é estar de bem com a vida.